A paz do Senhor, estamos aqui em mais um momento, Palavra de Luz, e hoje eu quero meditar com você sobre a palavra do Senhor que está em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, que vai nos falar a respeito dos mandamentos de Deus. E hoje nós vamos falar do primeiro mandamento que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Sabemos que o povo de Israel, eles viveram 430 anos no Egito, servindo aos egípcios, sofreram demais naquele lugar. E clamaram, pediram ajuda de Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 3, falando ali que Deus falando para Moisés: eu desci na terra por causa desse povo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus falou para Moisés ir lá e resgatar, tirar aquele povo lá do Egito. E houve todo um processo para sair do Egito, para serem libertos daquele lugar, serem libertos da situação em que eles estavam vivenciando. E agora aqui em Êxodo capítulo 20, nós vemos Deus instituindo os 10 mandamentos como uma instrução, uma orientação para o povo de Israel, já que eles viveram 430 anos com uma mente de escravo. Agora eles teriam um mandamento de Deus para instruir-se e viver uma vida de liberdade, uma vida de livres, não mais como escravos. E vemos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3, o primeiro mandamento. Está escrito assim: então Deus pronunciou essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro princípio ou o primeiro mandamento que Deus estabelece para o seu povo exclusivo, o povo de Israel, é: vocês não devem servir a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está alertando o seu povo a respeito da idolatria. Mas o que é idolatria? Idolatria, segundo o dicionário, é pôr alguém ou algo no lugar de Deus, aquilo que se torna um ídolo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6,33, nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa estar em primeiro lugar das nossas vidas. E o povo de Israel era um povo que foi escolhido por Deus. Aliás, é um povo que é escolhido por Deus. E agora nós vemos que Deus, o primeiro mandamento que Deus coloca é: não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele não quer dividir a sua glória com ninguém. Deus, ele somente o Senhor merece o nosso louvor, merece então a nossa adoração. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 43, no verso 11, Deus diz assim: sou eu o Senhor, e não há outro Salvador a não ser eu. Também no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, Deus diz assim: eis que o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus afora eu. Então Deus, ele é o único, ele é o primeiro e ele é o último. Não há outro a não ser
o Senhor Deus. A palavra do Senhor nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? Aquilo que nos faz, aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos traz a salvação. Muitas das vezes o povo dos egípcios adoravam outros deuses, buscavam vários deuses, várias respostas em várias coisas. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, quando Ele chama o povo de Israel, o primeiro mandamento que Deus coloca para eles é: não terás outros deuses diante de mim. Só existe um mediador, só existe uma pessoa que nos liga a Deus. E vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo de número 5 e 6. Está falando para nós quem é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Quem mais poderia nos dar salvação ou rogar por nós? A Bíblia nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia nos fala que não existe salvação no outro nome. Não existe. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Isaías 48, 12, está escrito assim: ouve-me, Jacó, e tu, Israel, que eu chamei. Sou sempre o mesmo, o primeiro, e sou também o último. A idolatria existe várias formas. Existem pessoas que fazem imagens de escultura e fazem ali as suas orações, as suas preces. E a palavra do Senhor nos diz que isso não tem valor nenhum, porque só existe uma pessoa que pode nos ouvir e atender, nos salvar, que é o Senhor nosso Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só existe uma pessoa que pode nos salvar, que é o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizendo a respeito sobre vários tipos de idolatria. Idolatria, por exemplo, de bens, dinheiro, bens materiais. A palavra do Senhor nos diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele nos diz assim: aqueles que ambicionam tornar-se ricos, caem nas armadilhas dos demônios, e muitos desejos insensatos e nocivos, ou seja, perigosos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Então, o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Porém, que se nós colocamos o nosso coração no dinheiro, isso é uma idolatria. Então, esse é um tipo de idolatria. E Deus, Ele disse para o seu povo: eu não quero que vocês tenham outros deuses além de mim. Não terás outros deuses diante de mim.
Esse foi o mandamento que Deus colocou para o seu povo. Existem pessoas que idolatram posições, né? Poder, né? Enfim, vários tipos de idolatria, o sexo. Existem pessoas que idolatram até mesmo a sua família. A família a gente deve amar, mas Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Então que nós possamos estar meditando nessa palavra que Deus disse para o seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Que nós possamos meditar, guardar no nosso coração e que possamos glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Somente o Senhor nosso Deus, Ele é digno, aquele que criou os céus e a terra, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esse foi o nosso estudo, o primeiro estudo falando a respeito dos 10 mandamentos, e hoje falamos do primeiro mandamento. E até a próxima. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, abençoe aí outras pessoas compartilhando essa mensagem, esse estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, fique na paz.